só queria dar as boas-vindas a todas as pessoas aqui. Essa parceria com o Ministério da Saúde, o SEBRASP e a CCR para a gente, ela é de suma importância. Cada vez mais a gente tem tentado debater esse assunto, que já não é novo, mas que ainda tem bastante resistência junto aos setores de saúde, e ampliar também o Poder Judiciário, porque também a gente já está, às vezes a gente fala para as mesmas pessoas, né? Então recorrentemente tenho dito isso, a gente tem que ampliar os nossos discursos para outros públicos. Eu queria lembrar, e claro que todo mundo que está aqui presente sabe disso, que diferentemente de 15 anos atrás, né, quando a CCR foi criada, quase 20 anos, são 18 na verdade, 18 anos, né? Não que naquele momento o cenário relativo aos direitos reprodutivos no Brasil fosse um cenário fácil, não era. Inclusive havia uma crise institucional, especialmente no plano federal, né? Isso são os tempos da era Collor, um desmonte das políticas que haviam se iniciado em período anterior, quer seja na área dos direitos da mulher, quer seja na área específica de saúde da mulher, e foi um pouco esse cenário difícil que inspirou a criação da CCR 18 anos atrás. Não era um cenário fácil, mas num exame retrospectivo, eu acho que é muito claro que o tipo de obstáculos, as barreiras, né, que enfrentávamos naquele momento, são muito distintas das barreiras que enfrentamos hoje, né? Porque, então, eu diria que as dificuldades maiores vinham exatamente das crises institucionais, né? Os recuos com relação à agenda dos direitos das mulheres mais amplamente, em relação à saúde das mulheres e dos direitos reprodutivos das mulheres de maneira mais específica. Mas no plano da sociedade, vivemos um momento em que essas agendas, uma agenda progressiva, uma agenda aberta, né, em relação à liberdade de decisão reprodutiva, autonomia sexual, estava em expansão, né? E, em contraste, nós vivemos hoje um cenário em que, em grande medida, no plano institucional, observa-se um grau mais elevado de institucionalização dessas agendas, inclusive com movimentos importantes, no caso, por exemplo, dos direitos da mulher, de participação da sociedade na conformação e desenho das políticas prioritárias, né, de que são exemplos as duas conferências nacionais de políticas públicas para as mulheres, e também um contínuo esforço de participação da sociedade civil nos mecanismos de controle social do sistema de saúde. Entretanto, no plano cultural e moral, ao longo dos últimos 10 anos, eu diria, a gente vivencia e experimenta um avanço muito preocupante, inquietante, de vozes conservadoras do extremismo religioso, produzindo cenas que, de alguma maneira, eram impensáveis 18 anos atrás. Quem poderia projetar, né, Elza, nos debates iniciais da CCR nessa sala, que um dia a gente ia viver no Brasil, ou ia assistir no Brasil, uma cena em que os prontuários médicos de 10 mil mulheres que passaram por uma clínica de aborto em Campo Grande fossem recolhidos e investigados pelo Ministério Público, infringindo uma norma básica de inviolabilidade, de confidencialidade médica, sem resposta adequada e positiva do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul, e nem tampouco uma resposta positiva do Conselho Federal de Medicina. A agenda de trabalho da CCR, programada para os próximos anos, é uma agenda de reconstituição de um tecido de diálogo, de conversação entre atores qualificados, instituições, a sociedade,
com um esforço de disseminação de informação, de diálogo com a mídia, de incidência sobre a mídia, exatamente no sentido de reconstituir redes e formas de conter, né, esses processos regressivos. O foco no judiciário, que é o tema desse nosso seminário, ele também é muito relevante, porque, por um lado, porque como vimos no caso de Mato Grosso do Sul, o judiciário, em muitas circunstâncias, atores, operadores de justiça, estão francamente alinhados com essa posição regressiva, né? Mas, por outro lado, também se observa no judiciário um movimento de abertura, né, de decisões pautadas pelos princípios constitucionais, né, que têm sido esquecidos, né? O artigo 5 da Constituição tem sido frequentemente esquecido nessas intervenções de natureza regressiva, tanto do judiciário quanto do próprio parlamento, né? E há, no campo do judiciário, hoje, claramente, não só uma atenção, né, em relação a medidas, projetos de lei ou até mesmo legislação adotada pelo Legislativo, como dentro do próprio judiciário, diferenças de posições muito importantes em relação a como juízes e promotores vêm se movendo e tomando decisões que são significativas para a sociedade brasileira nesse terreno.